Se você já me conhece, então você sabe da seriedade que levamos isso aqui. E se você já entendeu que o nosso método é transformador, então você não precisa perder tempo com este vídeo. É só clicar no botão aqui abaixo e fazer a sua inscrição. Você já tem tudo o que precisa saber para decidir se o nosso método vai transformar a sua vida. Na realidade, transformar a sua vida e a da sua família. Eu acho que vai, mas é você que precisa chegar nessa conclusão, tá? Agora, se você ainda não me conhece, ou se você ainda não entendeu como o nosso método funciona, aí sim, assista esse vídeo inteiro que você vai entender. Eu vou fazer um pequeno resumo de como o nosso método pode ser bastante lucrativo para você e como ele pode transformar a sua vida e a das pessoas que convivem com você. Eu falo isso porque é isso que eu tenho observado na prática, tá bom? Eu também não sei como você chegou aqui. Se foi de algum vídeo meu na internet, se foi de pesquisa no Google, se foi de anúncio ou se foi por uma indicação. Estamos recebendo muitas indicações, felizmente. Mas se você caiu aqui, provavelmente significa que você quer aprender as nossas estratégias. Seja estratégias para turbinar os seus ganhos investindo na previdência privada ou para aprender as nossas estratégias para a previdência privada te gerar uma renda maior na aposentadoria, sem ter que investir mais. Ou ainda, aprender as nossas estratégias, a nossa metodologia para realizar um planejamento sucessório de forma simples, sigilosa e sem custo, tá? E aqui, no planejamento sucessório, nós vamos utilizar tanto a previdência privada quanto um seguro de vida, que ele é híbrido, ou seja, além de seguro de vida, ele também funciona como investimento, isso mesmo, tá? Inclusive, ele é muito utilizado nos Estados Unidos, porém, pouco conhecido aqui no Brasil. Além de ensinar as minhas estratégias que você não vai encontrar em local nenhum, pois eu que criei, eu que desenvolvi, acompanhando esse setor há mais de 10 anos, eu também vou te ensinar tudo que você precisa saber desde antes de investir, tá? Eu vou passar toda a base necessária, todos os detalhes, tudo que eu sei para você aproveitar de verdade, tá? As oportunidades que a previdência privada oferece. Seja durante a fase de investimento, seja durante a fase de recebimento de renda, ou seja, para elaborar o planejamento sucessório, né? Que, aliás, é um assunto muito, muito importante que todos deveriam começar o quanto antes. Quanto mais jovem, mais barato e mais eficaz o planejamento, tá? Eu desenvolvi esse método para que qualquer pessoa possa aplicar e obter retorno significativo. Mas se você já trabalha na área, seja como planejador financeiro, consultor de investimentos, gerente de banco, assessor em corretora, se você já trabalha com planejamento previdenciário, ou se você é advogado que tem interesse em direito da família, ou se você já atua com planejamento sucessório, eu acho que esse método vai te ajudar, tá? E eu acho que vai te ajudar muito. Ele vai te ajudar a melhorar os seus próprios resultados e também os resultados dos seus clientes, tá? Sim, isso mesmo. Agora, uma observação específica para você que é advogado ou que trabalha com sucessão patrimonial. Os nossos módulos de planejamento sucessório, um com previdência privada e o outro com o seguro de vida vitalício e resgatável, poderia ser, na realidade, um curso separado, tá? Um curso específico, um curso à parte, separado do nosso método. Que, inclusive, apenas essa parte do planejamento eu venderia por um valor bem mais alto do que tudo que estamos oferecendo aqui em nosso método. Mas a minha intenção aqui é divulgar, espalhar esse conhecimento do planejamento sucessório para mais pessoas, mesmo que cobrando um valor muito baixo, tá? Mas, na realidade, o que eu estou querendo dizer aqui é que, enquanto na parte de investimento e de aposentadoria, nós estávamos visando rentabilidade,
lucro, maior renda. Aqui na parte de planejamento sucessório, o nosso foco é outro, tá? Então, na realidade, você não precisa necessariamente assistir aos outros módulos para você ter um bom desempenho. O ideal é que você assista tudo, tá? Mas se faltar tempo de verdade, você vai sim conseguir elaborar um planejamento de sucessão patrimonial apenas com os módulos exclusivos de planejamento sucessório, tá? Eu vou te apresentar tudo isso agora, etapa por etapa, para você entender a jornada que percorreremos em nosso método. Mas atenção, você vai ver que temos algumas estratégias bem lucrativas para o curto prazo, tá? Mas o nosso método, como você viu, ele começa pelo investimento, passa pela aposentadoria e termina com o planejamento sucessório. Então você até pode aproveitar unicamente as estratégias de curto prazo para sair com uma grana no bolso. Mas o nosso método, ele fica potencializado no longo prazo. Ou seja, o nosso método, ele é um método que você vai construindo ao longo do tempo, tá bom? E já vou adiantar, para quem está entrando agora, ainda está garantindo o acesso vitalício. Mas assim que chegarem um número de alunos que nós definimos como sendo o ideal, por questões de suporte, isso dá muito trabalho, tá? Eu respondo as dúvidas nos comentários de cada aula praticamente todos os dias. Lá tem aulas que só os comentários já têm muito valor. Mas então, assim que chegarem nesse número de alunos, nós vamos deixar de oferecer acesso vitalício para os novos, tá? E aí passará a ser acesso de apenas 1 ano. Mas isso para quem entrar depois, tá? Para você que está entrando agora, nem se preocupe com isso. Está garantido o seu acesso para sempre, com direito a todas as atualizações. Tanto no método, no nosso curso, quanto na comunidade do Telegram, que eu vou falar depois. Então tá, se você não sabe nada de previdência, se você nem imagina as estratégias que temos para lucrar com a previdência, se nem passa pela sua cabeça que você pode ter uma renda maior na aposentadoria, cuidando de apenas alguns detalhes, ou se você nem sabe o que é planejamento sucessório e nem sabe o que é seguro de vida vitalício e resgatável, então seja bem-vindo. Esse vídeo vai abrir muito a sua mente. Vai ser uma visão geral, tá? De um jeito bem simples. Ou se você já tem previdência, mas se você fez sem entender a previdência, seguindo as dicas de outras pessoas, ou se você está insatisfeito com o retorno que ela vem te dando, ou pior ainda, se você já tem previdência, mas não programou ela como sendo parte do seu planejamento sucessório, eu posso te ajudar e muito também, tá? Inclusive, talvez apenas com esse vídeo aqui, você já terá resultados bem melhores. Então, fique aqui até o final do vídeo. Então, bora lá então. Neste vídeo, eu vou te apresentar o método IAP da Previdência Privada. Primeiro, por que é um método? Ora, é simples. É um método porque ele é um roteiro, um guia, um passo a passo. Basta você seguir que vai dar certo, tá? Segundo, porque método IAP. Ora, I vem de investimento, A vem de aposentadoria e P vem de planejamento sucessório. Ou seja, com a previdência privada é possível fazer muita coisa. Você pode utilizá-la apenas como investimento, você vai lá, investe, aproveita as vantagens que só a previdência tem e depois resgata. Ou você também pode aproveitar a previdência como aposentadoria. Aqui, ao invés de resgatar os seus recursos, você solicita o recebimento de renda mensal. E são vários tipos de renda que você pode escolher. E também, Hiper, Mega, Power, Plus, importante, você pode também utilizar a sua previdência como planejamento sucessório, tá? Ela tem muitos benefícios nesse sentido. Terceiro,
E por que método IAP da Previdência Privada? Possivelmente você já ouviu algumas das seguintes frases. A Previdência Privada não rende nada. A Previdência Privada tem muitas taxas. O fato é que até pouco tempo atrás, tudo isso era verdadeiro sim, viu? Mas hoje não mais. O setor de previdência está passando por uma verdadeira revolução. Você não tem noção. Se você pesquisar por aí, você vai notar 3 grandes mudanças na previdência. A primeira, acabaram as taxas de carregamento, tanto para entrar quanto para sair. A segunda mudança, diminuição da taxa de administração. E a terceira mudança, agora sim, você vai ver que a rentabilidade está bastante atrativa. Só para você ter noção de quanto a previdência evoluiu agora em poucos anos, hoje nós já temos previdência que investe até 40% no exterior. Isso era impensável até pouquíssimo tempo atrás. Além disso, a previdência privada possui muitos benefícios que nenhum outro investimento oferece. Então, na minha opinião, hoje ela é o principal investimento que toda pessoa deveria ter, tá? Uma dúvida bastante comum. Muitas pessoas me perguntam se esse método vai servir para elas. Olha só, sinceramente, eu acho que esse método é indicado para todo mundo. Não importa a idade, se alguns dias de vida ou se a pessoa tem 70, 80, 90, 100 anos. Para ter previdência, basta ter CPF. Então, um bebê que acabou de nascer já pode ganhar a sua previdência de presente. Por outro lado, uma pessoa de idade avançada, por exemplo, pode estar beneficiando dos vários tipos de renda da Previdência. Também não importa a renda, não importa se você ganha pouco ou se você ganha muito. Também não importa se você envia a declaração do imposto de renda no modelo simplificado ou no modelo completo. Também não importa se você prefere investir em renda fixa ou em renda variável. Você pode fazer tudo isso por meio da Previdência Privada. E também não importa o tempo que você quer ficar na Previdência, se curto prazo ou se muitos anos. A maioria esmagadora das pessoas falam que Previdência é exclusivamente para o longo prazo. Mas nós temos estratégias de curto, médio e longo prazo. Isso vai ficar tudo claro agora que eu vou falar do conteúdo de cada módulo. Lembrei de uma coisa aqui. Antes disso, eu vou te falar porque muitas pessoas perdem dinheiro com a Previdência, tá? Possivelmente você conhece alguém que já perdeu. Olha o que acontece. Geralmente, as pessoas vão em uma agência bancária ou até mesmo em algum site de uma corretora. Elas vão responder um formulário padrão para descobrir o perfil do investidor. Elas falam quanto vão investir por mês e por quanto tempo. E também informam se enviou declaração do imposto de renda no modelo simplificado ou completo. E aí o que acontece? É como se fosse um passe de mágicas. O que vai aparecer? Vai aparecer quanto você terá acumulado daqui a X anos. Também vai aparecer quanto será a sua renda depois desses X anos. E também vai aparecer uma lista de previdência para você escolher. Olha só. Primeiro, não existe nenhuma garantia de rentabilidade na previdência privada. Assim como não existe nas ações, não existe nos fundos imobiliários e não existe nos outros fundos de investimentos. Então me responde, qual a chance de investir na previdência por esse modelo dar certo? Na minha opinião, praticamente nenhuma. O que acontece? Logo as pessoas perdem dinheiro e culpam a previdência. Mas a culpa não é da Previdência não, tá? A culpa é exclusivamente dessas pessoas que investiram sem de fato conhecer os detalhes e as regras da Previdência, sem considerar os seus objetivos, tá? O nosso método, você vai ver a partir de agora, que é muito diferente de tudo isso. Bora lá então? Eu vou passar agora para você, módulo por módulo, para você entender tudo, tá? O nosso módulo número 1 é o de orientações gerais.
Inclusive, as informações para você entrar na nossa comunidade lá do Telegram estão na primeira aula desse módulo, tá? O nosso módulo número 2 é o módulo iniciante. Aqui nós explicamos do nosso jeito o que é a previdência privada, as diferenças entre previdência aberta e fechada, as vantagens exclusivas da previdência, tá? A previdência tem muitas vantagens que nenhum outro investimento tem, tá? Nós explicamos tudo isso passo a passo. Também fazemos comparações com fundos de investimentos, comparações com Tesouro Direto, comparações com ações e também com o próprio INSS, tá bem? E já aproveitamos para responder às dúvidas mais frequentes. Depois, o nosso módulo número 3 é o intermediário. Aqui explicamos as diferenças entre os dois tipos de previdência aberta, o VGBL e o PGBL, do nosso jeito, tá? Explicamos sobre os tipos de imposto de renda, progressivo e regressivo, do nosso jeito. Explicamos passo a passo as 4 formas de declarar a previdência no aplicativo de declaração do imposto de renda da Receita Federal. Falamos sobre a segurança da previdência privada. Eu vou ser bem sincero com você. Até esse módulo intermediário, se você pesquisar muito, mais muito, aí pela internet, você até pode encontrar todas essas informações espalhadas. Mas passo a passo, como nós oferecemos, não, tá? Mas, a partir do módulo seguinte, é tudo exclusividade nossa. Nem adianta você tentar pesquisar. Então, a partir do nosso módulo número 4, é o avançado. Aqui você vai aprender tudo sobre portabilidade, que é simplesmente levar o seu dinheiro de uma previdência para outra sem ter absolutamente nada a perder. Ou seja, se a sua previdência atual está ruim, você vai aprender a levar para outra melhor. E essa portabilidade pode ser inclusive da previdência fechada para aberta, tá? Ou seja, a previdência fechada é aquela exclusiva dos trabalhadores de algumas empresas ou dos servidores públicos de alguns órgãos, tá? Então você vai aprender a levar a sua previdência de lá para a aberta, se assim você desejar. Você vai aprender também como é possível alterar o imposto de renda do regime progressivo para o regressivo, gerando uma boa economia com o imposto de renda. Olha isso aqui, você vai aprender como calcular exatamente os 12% do seu PGBL. Aqui eu tenho certeza absoluta que você está perdendo dinheiro, ou no mínimo deixando de ganhar, tá? Eu falo isso, sabe por quê? Porque até hoje eu não conheci uma pessoa sequer que calcula o valor correto. Para falar a verdade, eu aprendi isso na marra, tá? Eu, como todos, calculava errado e perdia muito dinheiro. Mais de R$1.000 por ano, por erros simples. Então, você vai aprender também a calcular a restituição do seu PGBL e maximizar essa restituição para que não fique nenhum centavo para trás, tá? Você vai aprender como aproveitar as rendas recebidas em atraso ou precatórios para aumentar ainda mais o seu ganho com o PGBL. Você vai aprender sobre a previdência privada para investidor qualificado. E nós também temos vários estudos de casos para você nunca mais errar na escolha da sua previdência, tá? O módulo 5 é o de estratégias. E aqui é fruto de mais de 10 anos de experiência com a previdência. Não adianta pesquisar em outros lugares. Você não vai encontrar. Essas estratégias você só aprende aqui, tá bom? A primeira estratégia é para o VGBL, ou seja, para quem envia a declaração do imposto de renda no modelo simplificado. A segunda estratégia é para o PGBL, ou seja, para quem envia a declaração do imposto de renda no modelo completo. Aqui temos algumas variações dessa estratégia. A terceira estratégia é para a fase de recebimento de renda, que é para você não receber renda. Nessa estratégia, é melhor você ficar realizando saques periodicamente, tá? Lá você vai entender tudo. A quarta estratégia é resgatar para reinvestir. Parece loucura, mas não é não, tá? Dependendo da sua situação financeira daquele ano,
faz muito e muito sentido executar essa estratégia, tá? Parece loucura. A quinta estratégia é ter duas previdências exatamente iguais. Isso vai gerar uma boa economia com o imposto de renda. A sexta estratégia é aproveitar os ciclos econômicos ou aproveitar das crises para turbinar a rentabilidade da sua previdência. A sétima estratégia é somente para os ninjas. Você vai aprender uma coisa muito, muito louca. Jamais alguém te ensinou isso. E é uma estratégia para o curto prazo. Mas ela aplica somente para quem envia a declaração do imposto de renda no modelo completo e também, tá? Que tenha um dependente que não tenha renda ou que esse dependente tenha uma renda baixa, tá? Então, se você se enquadrar nesses pré-requisitos, você poderá ter um lucro de até 27% em questões de meses, tá? E aqui não é papo furado, não é mágica, não é nada disso, não. O nome disso é planejamento tributário. Da mesma forma que muitas empresas contratam consultorias para pagar menos imposto de renda, aqui você vai aprender a fazer o mesmo. Temos alunos que em apenas um ano com essa estratégia teve lucro que paga esse curso umas 20 vezes. Mas também, né, o preço desse curso parece piada, né? Por tudo aqui que nós estamos te ensinando, transformando a sua vida, esse preço aqui é piada. Inclusive, nessa estratégia, nós temos várias pessoas certificadas que estão adorando essa estratégia, tá? Pessoas certificadas são profissionais do mercado financeiro. Mas você não precisa ser um expert em finanças, em investimentos para aproveitar dessa estratégia. Ela está desenvolvida passo a passo para que qualquer pessoa possa executá-la, tá? Difícil ela não é, mas dá um certo trabalhinho, tá bom? Mas é maravilhosa essa estratégia. A oitava estratégia é para você ganhar muitas e muitas milhas aéreas com a Previdência. O destino das milhas, você pode fazer o que você quiser, tá? Pode ser uma viagem aérea, pode ser inclusive para pagar hotel, pode ser para trocar por praticamente qualquer tipo de produto que você imaginar. Se você quiser, você também pode vender essas milhas aéreas para você fazer uma grana extra, tá? A nona estratégia também parece loucura, mas você vai ver que faz muito sentido, tá? Que é deixar a sua reserva de emergência ou reserva de segurança, né, na previdência privada. Nessa estratégia, você vai entender o porquê o Tesouro Direto, CDB, fundo ou poupança não é a melhor opção para você deixar essa parte do seu dinheiro tão importante, tá? E olha que interessante, né? Todo mundo fala que previdência privada é apenas para o longo prazo. E aqui venho eu e digo que não, que inclusive aquele dinheiro que você pode precisar a qualquer momento deve ficar na previdência privada. Lá você vai entender tudo e você vai ver que faz todo o sentido, tá? Está vendo só? A nossa forma de investir na previdência é muito diferente da forma que todos investem. A 11ª estratégia é diretamente no aplicativo da Receita Federal, tá? E é para quem tem renda no ano mais ou menos entre 45 mil até 70 mil reais, tá? Olha só, nós temos casos de aluno com renda anual de 60 mil que enviava a declaração do imposto de renda no modelo simplificado, né? Porque era a opção mais interessante que aparecia lá. E depois da nossa estratégia, ele passou a enviar no modelo completo. E com isso, ele conseguiu aproveitar as vantagens da previdência privada e está tendo por ano, repito, por ano, uma restituição maior de R$ 628. Ufa, é muita estratégia, tá? Mas vamos lá, o módulo 6 é o de fundos previdenciários. Aqui você vai aprender os tipos de fundos, fundos de renda fixa, multimercado, de ações. Você vai aprender como encontrar todos os fundos disponíveis para comparar, né? E você vai aprender isso na prática, tá? Comparando na prática. Você vai aprender como escolher o mais adequado para o seu perfil. Você vai aprender também como escolher a previdência para os filhos.
para quem tiver filho, temos uma aula maravilhosa lá, tá? O módulo 7 é bônus. São 2 listas de previdências. Uma das previdências que eu gosto e uma das que eu não gosto. Mas atenção, essas 2 listas não são recomendações, tá? E até por isso eu não tiro dúvidas sobre essa lista. Vamos deixar muito claro, tá? Ela está lá. Se você quiser consultar para ter uma ideia, beleza. Mas nem me pergunte sobre essas 2 listas. Eu não vou responder, tá? Isso é simplesmente para não caracterizar como recomendação ou como não recomendação. São listas exemplificativas, tá? O módulo 8 é o de conversão em renda. Esse módulo ainda não está finalizado, tá? O que posso te adiantar nesse momento é que você vai aprender estratégias muito simples, mas que poderá te gerar uma renda bem maior na aposentadoria, sem ter que colocar 1 centavo a mais. Bem simples, tá? Depois dessa etapa, aí sim nós vamos entrar no planejamento sucessório, ou seja, nós vamos elaborar a nossa transmissão patrimonial em caso de morte, mas pode ser em caso de invalidez ou doença grave também. Nós sabemos que fatalidades e acidentes, infelizmente, né, podem acontecer a qualquer momento e com qualquer pessoa. Nós não queremos que isso aconteça com ninguém, né? Mas reflita por um breve momento. Se algo acontecer com você, por exemplo, uma invalidez, como ficará a sua situação financeira e a da sua família? E se você precisar de um cuidador especial? E se precisar de um cuidador especial por 24 horas? Sua família terá condições de pagar por tudo isso? E os gastos com tratamento, fisioterapia, medicamentos? Enfim, é uma situação bem delicada que você deve estar preparado, tá? Agora, imagine na hipótese de uma fatalidade. Você sabia que seus recursos ficarão bloqueados imediatamente? Você sabia que não adianta passar a sua senha da conta bancária para outra pessoa? E que, inclusive, é crime movimentar a conta bancária da pessoa depois do evento morte? Agora pense, você tem alguém aí que dependa de você? Talvez um companheiro ou companheira, filho, filha, pais. Talvez seus pais não dependam agora de você, mas no futuro, com a renda deles diminuindo na aposentadoria, eles iriam depender de você, tá? Pois bem, nessa hipótese, seus recursos vão para o inventário. E a solução desse processo pode durar vários e vários anos. Nesse tempo, me responda, sua família terá condições de pagar por moradia, escola, medicamentos, gastos básicos como energia, água, alimentação, será que ficará prejudicada? Inclusive, o próprio custo do inventário, custos bem altos, custos com honorários advocatícios, taxas, certidões, impostos, custos processuais. Ou seja, esses custos podem chegar até a 20% do patrimônio que você deixou. Pois bem, além da sua família estar sofrendo pela perda, pela nova realidade financeira, bem mais difícil agora, e ainda tem os gastos com o inventário, né? Sabe o que geralmente acontece nesse momento de desespero? Pois bem, as famílias torram o patrimônio que você construiu ao longo de muitos anos a preço de banana, simplesmente para conseguir dar andamento no processo. Enfim, espero que isso não aconteça com você e nem com ninguém. Mas, se acontecer, é importante você deixar tudo preparado para a sua família, tá? Por isso, nós incluímos o módulo de planejamento sucessório dentro do nosso método IAP, tá? Então, o módulo 9 é o módulo de planejamento sucessório com a previdência privada. Aqui você vai aprender a realizar um planejamento em sigilo, sem custo e de forma que, se ocorrer a fatalidade, a sua família vai receber os recursos em no máximo 30 dias. E mais, você vai aprender estratégias para deixar os recursos de uma única vez ou de forma mensal.
Para você que é advogado ou que tem interesse nessa área, eu acho que esse módulo é de conhecimento obrigatório para você, tá? Vou dar um exemplo de um caso famoso. Uma pessoa que fez o planejamento sucessório utilizando a previdência privada no valor de 12 milhões de reais. Só que essa pessoa cometeu um único erro. E esse único erro foi suficiente para a família dele não receber um centavo sequer. Ou seja, foi literalmente a falência da família. Imagina a situação de repente, perder o ente querido e ainda ficar sem um centavo. Agora, atenção, esse foi um caso famoso, tá? Não precisa de valores altos assim para realizar um planejamento sucessório, tá? Depois, nós temos o módulo 10, que é o de planejamento sucessório com o seguro de vida vitalício e resgatável. Esse produto, ele é fantástico. Ele é muito utilizado nos Estados Unidos, mas ainda pouco conhecido aqui no Brasil. A grande vantagem desse produto é que ele é vitalício e resgatável. Ou seja, é um seguro que você contrata uma única vez na vida e fica protegido a vida toda. E também funciona como investimento, ou seja, é possível você resgatar esse seguro e ainda com ganho acima da inflação. Com esse seguro, é possível se proteger em caso de invalidez ou doença grave também, tá? E junto com essa proteção, também é possível multiplicar o patrimônio da sua família em caso de fatalidade. É isso mesmo. É um produto de alavancagem patrimonial entre as gerações. Então, nesse módulo, além de você entender tudo desse produto, nós temos 4 estratégias que vão te diferenciar muito e muito no quesito de transmissão patrimonial. O ideal é fazer a comparação entre previdência e privada, né, para decidir qual a melhor opção para você ou sua família ou de seus clientes, se for o caso, né? Dependendo dos objetivos, pode ser que a melhor opção para o planejamento sucessório esteja na previdência. Pode ser que a melhor opção esteja no seguro de vida vitalício e resgatável. Ou talvez a melhor opção seja a combinação de ambos, tá? E você pensou que tinha acabado? Não, não acabou não. Nós vamos desenvolver mais um módulo ainda, um módulo de previdência privada complementar fechada, ou seja, previdências exclusivas de funcionários de empresas ou de servidores públicos de alguns órgãos. Mas como temos centenas dessas previdências, eu vou gravar um módulo específico da FUNPRESP. Eu escolhi essa porque eu acho que é a que vai atender mais pessoas, pois essa previdência é dos servidores públicos da União. Então, se a sua for outra, você aproveitará todas as linhas gerais da FUNPRESP, mas alguns detalhes possivelmente serão diferenciados. Mais um conteúdo exclusivo, tá? Ufa! É muito conteúdo ou não é? Bem, e agora que você já entendeu as etapas que eu passei aqui, você pode, inclusive, aplicar muita coisa já neste momento, sozinho ou sozinha. Mas as possibilidades de você aprender tudo passo a passo e de forma intensa é grande, é comigo. Olha só, como você viu, todas as aulas são online. Isso é um grande benefício, né? Pois você pode assistir de onde quiser e quantas vezes quiser. Atualmente, são mais de 120 aulas, mas que vai aumentar bastante com a inclusão dos nossos 2 novos módulos, né? Temos suporte de dúvidas nos comentários de todas as aulas. Mas, se você quiser facilidade para assistir, temos um aplicativo para dispositivo móvel, tanto para Android quanto para iOS, tá? Inclusive, por esse aplicativo, você pode baixar as aulas para assistir depois, sem conexão com a internet. Todas as aulas são gravadas. Olha a grande vantagem que é isso. Pois se você tiver uma vida corrida, é o curso que vai ajustar na sua agenda. Diferente se fosse ao vivo ou presencial. Você teria que se virar, parar de fazer o que você estava fazendo para estar lá nos horários determinados. Também estamos sempre atualizando e adicionando novas aulas.
E conforme já adiantei, né? Por enquanto, para quem entrar agora, o acesso ainda é vitalício, mas daqui a pouco, atingindo aquele número de pessoas, para os novos alunos será cobrado anuidade, tá? Vamos fazer um resumo até agora do nosso método. 1. Você vai aprender as melhores técnicas e estratégias para turbinar o seu ganho investindo na Previdência. 2. Você vai aprender a escolher os melhores fundos previdenciários dentre todos os disponíveis. 3. Você vai descobrir como fazer para ter uma renda maior em sua aposentadoria com o mesmo valor investido. 4. Você vai aprender tudo sobre todos os tipos de renda para fazer a melhor opção de acordo com as suas necessidades. Isso evitará que a sua família tome um prejuízo na hipótese de uma fatalidade, como no exemplo que eu dei, tá? 5. Você vai aprender estratégias utilizando tanto a previdência privada como o seguro de vida vitalício resgatável para se proteger em caso de invalidez ou doença grave e ainda deixar os seus entes queridos protegidos no caso de uma fatalidade. 6. Suporte nos comentários de cada aula. Eu respondo praticamente todos os dias as dúvidas. 7. Imagina o risco se você for tirar essas dúvidas com alguém que vende a previdência privada. Será que eles vão te ensinar tudo isso? Será que eles estão mais interessados na sua previdência ou em aumentar o próprio lucro? Depois desse resumo, agora reflita. Quanto você acha que você vai deixar de ganhar no longo prazo se não aproveitar tudo que eu estou te oferecendo aqui? Quanto você acha que vai perder se for tentar fazer tudo isso sozinho? Quanto custa uma única consulta com o advogado para tirar dúvida de planejamento sucessório? Por outro lado, se você for o advogado ou outro profissional que trabalha com planejamento sucessório, quanto custa um curso de planejamento no mercado? Mas aqui o curso é completaço. Na realidade, o que você precisa entender é que esse método não é uma despesa, é um investimento. Pois o valor que você vai investir nele aqui, muito possivelmente, você vai transformar em muitas vezes um valor superior no longo prazo. Para te falar a verdade, eu tenho até vergonha de falar o preço desse curso. É irrisório, mas então aproveite o preço inicial, tá? Por tudo isso, você vai pagar apenas R$ 649. E mais, pode ser dividido em até 12 vezes. É de graça, eu tenho até vergonha de falar. Agora você tem 3 opções. A primeira opção é continuar como está. Agora, se você quiser algo de diferente para o seu futuro, você precisa fazer algo de diferente agora. Segunda opção que você tem. Você também pode procurar alcançar os mesmos resultados sem o método. Não tem problema nenhum. Mas as chances de você fazer tudo isso do jeito certo desde o começo são mínimas. É possível que você erre muito, assim como eu errei. E a cada erro é muito dinheiro perdido, tá? E mais, quanto vale o seu tempo? Pois para você chegar no nível que esse método vai te levar, será preciso de milhares e milhares de horas de preparação. E tem a terceira opção. Você pode participar do nosso método, ter suporte nos comentários de cada aula e ainda ganhar vários bônus que eu vou te falar daqui a pouco, tá? E tudo isso sem nenhum risco, porque você tem uma garantia incondicional de 7 dias. Esse prazo de 7 dias é mais que suficiente para você ter contato com o meu método e decidir se fica ou não. Se não quiser continuar, não tem problema. 100% do valor pago será devolvido. Mas não é só isso. Você ainda terá vários bônus especiais. Bônus 1. Você vai ganhar um incrível material de apoio para todas as aulas. Está tudo digitado para você, passo a passo. E mais, liberado para imprimir, tá? São mais de 500 páginas. É muito conteúdo.
Bônus 2, você terá acesso à nossa comunidade do Telegram. E da mesma forma que o próprio curso, tá? Por enquanto, para quem entrar agora, o acesso ainda é vitalício. Mas daqui a pouco, alcançando aquele número, para os futuros alunos, também será cobrada unidade na comunidade, tá? Bônus 3, você terá acesso à minha lista dos piores fundos e dos melhores fundos de previdência na minha visão. São fundos de renda fixa, multimercado, de ações e fundos de fundos. Mas atenção, tá? Não é recomendação, é apenas uma lista dos fundos que eu gosto e daqueles que eu não gosto, tá? Bônus 4. E para finalizar com chave de ouro, né? Chega, tá bom, né? Você terá acesso a 18 aulas de Tesouro Direto. Então, se você quiser ter acesso ao nosso roteiro para conhecer as minhas técnicas, as minhas estratégias de investimentos na previdência privada, se você quiser descobrir como ter a maior renda na aposentadoria, se você quiser aprender a se proteger a si mesmo e a sua família, se você quiser ganhar todos os bônus que eu falei e ainda ter acesso vitalício, tanto no curso quanto na comunidade, é muito simples. Basta clicar no botão abaixo e fazer a inscrição. Aproveite o preço atual. Esse curso está praticamente de graça. Vou repetir, apenas R$ 649 ou em até 12 vezes de R$ 63,23 com acesso vitalício. Eu não acredito. Beleza? Então, até daqui a pouco. Nos vemos lá no nosso método IAP, tá? Mas, se você entender que não é o seu momento, não tem problema nenhum. A gente continua nos encontrando aí nas redes sociais e nos vemos lá em nosso método em uma outra oportunidade. Até lá!